Neste exato momento, Zelensky detonou JD Vance na frente de todo mundo. Isso é pela Ucrânia. Os Estados Unidos ficaram pasmos com isso. Putin envia Dmitriev às pressas para Trump com novas tentativas de persuasão. Será que estão negociando sobre a Ucrânia pelas costas de Kiev de novo? Choque! Início da trégua de Páscoa. O ditador hesita, mas acaba concordando em pausar o fronte. Enquanto isso, o Reino Unido colocou o último prego no caixão do Kremlin. Operação secreta de Moscou no mar é frustrada. Hilly anunciou o veredito. ZSU em prontidão. Libertação de 2 regiões de uma só vez. Madhya lança os drones primeiro na batalha. Uma operação especial feroz está surgindo. E tudo isso aconteceu agora mesmo. Eu sou Darina Rutskalo e estamos começando. Urgente! Volodymyr Zelensky deu um tapa público nos Estados Unidos por declarações duras contra a Ucrânia. Assim, durante visita à Hungria, o vice-presidente americano J.D. Vance disse considerar inúteis as negociações entre Kiev e Moscou por alguns quilômetros quadrados, sugerindo que os ucranianos deveriam fazer concessões territoriais. O vice-presidente, com todo respeito, não participa das negociações entre os Estados Unidos, a Ucrânia e a Rússia. E acho que se ele e outros oficiais participassem, entenderiam melhor o que é um pedaço, o que é o território da Ucrânia, o território independente da Ucrânia. O líder da Ucrânia, sem rodeios diplomáticos, observou que entre os objetivos da Federação Russa está justamente a ocupação de territórios. No entanto, os americanos parecem ainda cair nas palavras lisonjeiras da Rússia. O negociador de Putin chegou novamente aos Estados Unidos para se reunir com representantes do governo Trump. Neste momento, Dmitriev discute com os americanos um acordo de paz para a Ucrânia e a cooperação econômica entre Estados Unidos e Rússia. A Reuters relata isso, revelando as intenções traiçoeiras de Moscou. A visita ocorre antes da decisão dos Estados Unidos sobre a prorrogação do alívio das sanções ao petróleo russo, que expira em 11 de abril e que também pode estar na pauta. Lembrando que os Estados Unidos aliviaram temporariamente as sanções e deram aos países 30 dias para comprar o petróleo russo retido no mar. Washington explica de forma simples. É preciso acalmar o mercado, que foi abalado pela tensão com o Irã. Essa decisão veio após a conversa de Trump com Putin em 9 de março e também da visita de Dmitriev aos Estados Unidos, onde discutiu a situação energética com autoridades americanas. Apesar disso, a questão da prorrogação desses benefícios está atualmente em fase de discussão ativa. Será que Moscou conseguirá bajular Washington mais uma vez? Acompanhamos o desenrolar dos fatos. Putin finalmente aceitou essa trégua de Páscoa. O Kremlin informou que o regime de cessar-fogo durará das 16 horas, horário de Moscou, de 11 de abril até o final do dia 12 de abril deste ano. Ao mesmo tempo, Putin ordenou que os militares parassem as hostilidades nesse período, mas que ficassem em alerta e prontos para reagir em caso de ameaça, dizendo que não se pode relaxar. Eles esperam que a Ucrânia também respeite essa pausa. A reação de Bankova não demorou a chegar. A Ucrânia declarou repetidamente que estamos prontos para medidas recíprocas. Propusemos este ano um cessar-fogo durante as festas de Páscoa e agiremos de acordo. As pessoas precisam de uma Páscoa sem ameaças e de um movimento real rumo à paz. E a Rússia tem a chance de não voltar aos ataques mesmo após a Páscoa. Notamos que o líder da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu um cessar-fogo de Páscoa por mais de uma semana. Enquanto isso, o Kremlin respondeu que não viu na declaração uma iniciativa claramente formulada para uma trégua de Páscoa. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, chegou a chamar a proposta de mais uma ação de relações públicas da Ucrânia. Propusemos repetidamente à Rússia um cessar-fogo, pelo menos para a Páscoa. É uma época especial do ano, mas para eles todas as épocas são iguais e não há nada sagrado. O mundo aplaude de pé a manobra Relâmpago de Londres. A Grã-Bretanha frustrou uma operação secreta russa no Atlântico e alertou Putin. Ao presidente Putin, eu digo, nós vemos você, vemos sua atividade em relação aos nossos cabos e oleodutos. E você deve saber que qualquer tentativa de danificá-los será inaceitável e terá consequências graves.
Assim, a inteligência detectou submarinos russos perto de cabos e oleodutos britânicos. Entre eles, um submarino de ataque da classe Akula e 2 submarinos especiais Gug. John Healey explicou que esses navios, normalmente, deveriam inspecionar a infraestrutura submarina em tempos de paz, mas a Rússia os usa de outra forma para preparar sabotagens contra cabos vitais de comunicação e energia. O nível de tensão é máximo. Os militares, junto com aliados, os mantiveram na mira por mais de um mês. Os melhores soldados foram colocados em alerta. Navio da Marinha Real e aeronaves de patrulha da Força Aérea Real, junto com aliados, garantiram vigilância 24 horas por dia sobre o grupo russo. Como resultado, o submarino deixou a zona de vigilância e recuou para sua base permanente. A Grã-Bretanha forçou Putin a desistir do plano astuto. A operação secreta de Putin falhou porque este governo cumpre nosso primeiro dever, proteger a Grã-Bretanha. Este é o trunfo dos nossa. Libertação épica de territórios ucranianos. Drones cercaram os soldados de Putin onde eles se sentiam seguros. Região de Zaporígia, hora de Sage, Melitopol, segundo dados preliminares, foi registrado um impacto em uma subestação. O colaborador de Zaporígia, Yevhen Balitsky, nomeado governador pelos ocupantes, afirmou que houve um ataque massivo a uma instalação de infraestrutura energética. Parte do equipamento foi danificado. A região está enfrentando problemas com o fornecimento de energia. Luhansk também está na lira. Vídeos impressionantes dos russos se espalharam rapidamente pela rede. Erevalsk, inúmeros ataques a alvos militares. As consequências precisam de confirmação oficial. Por favor, pelo menos um. Saia da luz. E além disso, como informaram canais de monitoramento ucranianos, Dovzhensk e Perevalsk foram atacadas. Isso é uma verdadeira sensação. A Transnistria é um novo foco de atenção do mundo. Uma libertação épica da opressão russa. A Moldávia bateu o punho na mesa e lançou uma espada diplomática contra Moscou. Integração europeia e isolamento total da Federação Russa. Ao mesmo tempo, as tropas da Ucrânia já estão na fronteira. As forças armadas estão se mobilizando e pronta para a batalha. O plano astuto de Putin não funcionou. Ofensiva do século. Não perca os primeiros detalhes a seguir. Deixem-nos entrar e ajudaremos vocês a repelir os russos. A Moldávia entra com tudo no confronto com Moscou. Chisinau decidiu agir por um lado inesperado. Há uma proposta na mesa que é impossível de recusar. A experiência eleitoral moldava pode agora ser fundamental para ajudar países onde o Kremlin interfere durante as votações. Uma estratégia que tira o chão debaixo dos pés de Putin. A Moldávia, por tentativa e erro, testou e implementou com sucesso contra-estratégias. Podemos trocar experiências no combate ao financiamento ilegal, na luta contra a desinformação, na cibersegurança e na proteção da integridade dos processos eleitorais. Parece que o momento da verdade chegou. A segurança sempre foi o principal motivo pelo qual a Moldávia quis aderir à União Europeia. Agora, em Chisinau, estão convencidos de que podem fortalecer a aliança, expondo tudo o que até recentemente Putin usava como trunfo. Recordamos que, às vésperas de eleições cruciais em 2024 e 2025, o regime russo comprou votos, recorreu a ciberataques a infraestruturas críticas e usou fazendas de trolls para espalhar desinformação. A Moldávia reuniu tudo isso em um único punho de força para golpear sem avisos prévios. Parece que um nocaute se aproxima e o que está em jogo no duelo nada mais é do que a Transnistria. A Federação Russa se apropriou descaradamente desta região há décadas. Pelo visto, finalmente chegou a hora do acerto de contas para Putin.
O país declara inequivocamente expulsar as tropas russas só é possível através de uma cooperação estreita com a Europa e os aliados transatlânticos. O cerne do plano é uma forte pressão internacional sobre Moscou para forçá-la a sair e uma reestruturação radical da missão de paz com a subsequente desmilitarização da região. Segundo especialistas, Chisinau está fazendo de tudo para que nem mesmo a resistência das elites locais atrapalhe a estratégia. O cenário conta com o apoio máximo da comunidade internacional e transforma a ideia ousada de reintegração em uma chance real para a Transnistria. Pela primeira vez em 20 anos, um plano internacional está sobre a mesa dos parceiros ocidentais. Trata-se da desmilitarização total da região e do seu retorno ao controle do governo central. Em Bruxelas, as apostas subiram ao máximo. O vice-primeiro-ministro responsável pela reintegração da Transnistria, Valery Shver, ajudou o mundo a abrir os olhos para a verdade. As autoridades declaram abertamente: não há mais como esperar. A integração europeia não pode ser refém de um conflito congelado. A hora da libertação da Transnistria já chegou. A Moldávia planeja colocar as autoridades de fato da região em tais limites e aplicar tais medidas econômicas que as forçarão, passo a passo, a cumprir as exigências de Chisinau. Além do chicote, a Moldávia também prepara a cenoura. Para ajudar a Transnistria e suas empresas e contribuintes a cumprir as novas regras, Chisinau planeja criar um fundo especial de convergência, que será abastecido por contribuições nacionais e internacionais. Mas esse dinheiro só virá em troca de concessões políticas de Tiraspol. E aqui está mais um tapa diplomático. Negociações sem a Rússia, novos formatos de acordos. A Moldávia está se afastando do antigo cenário 5+2 e passando para a comunicação direta 1 a 1 entre Chisinau e Tiraspol, evitando efetivamente a influência russa direta no diálogo. A influência de Moscou na Transnistria está sendo cortada não apenas por nocautes políticos, mas também por ações reais. A região está efetivamente isolada de qualquer suprimento militar e os ocupantes se viram em uma armadilha sem saída. Cada passo deles pode se tornar um erro fatal. Fontes da mídia confirmam. As forças de Putin sofreram isolamento total. A Ucrânia e a Moldávia introduziram conjuntamente um bloqueio total à Transnistria, o que indica uma mudança clara na política, fechando todos os postos de controle e aplicando controle alfandegário e de segurança a tudo que entra ou sai da região. Cerca de 1.500 soldados russos ficaram cercados sem nenhum suprimento, nem combustível, nem equipamento, nem provisões. Rotas anteriormente seguras, que Moscou usou por anos, agora estão trancadas a 7 chaves. A pressão sobre os ocupantes aumenta de todos os lados e Putin se viu em um beco sem saída crítico. Cada dia sem reforços o aproxima do colapso total. A Transnistria não é mais uma zona de livre passagem, mas sim um território rigidamente controlado, onde o apoio externo é difícil e visível. No entanto, a Ucrânia deve manter tropas perto da Transnistria, pois o Kremlin já sente que está perdendo o controle. Na Moldávia, falam sobre isso sem rodeios. O eco dos fracassos de Moscou é sentido em todos os níveis. A região torna-se uma arena onde a estratégia da Ucrânia decide o destino da Transnistria. Para a Ucrânia, as tropas russas na Transnistria não são mais um fator inerte. Elas são vistas como uma plataforma potencial de desestabilização. A Ucrânia deve manter suas tropas por precaução. Mesmo com capacidades limitadas, sua importância continua sendo político-estratégica. A pressão sobre os ocupantes cresce e o próprio Putin já não esconde a sensação de que manter o controle é impossível e qualquer passo à frente pode ser um erro fatal. Por fim, Moscou recorre à intimidação. A Rússia quer criar uma zona tampão na região de Vinícius, usando para isso a região ocupada da Moldávia. No gabinete do presidente da Ucrânia, falaram sobre isso abertamente. É a primeira vez que planos dessa natureza são registrados por parte deles. Digo francamente que não há motivo para pânico, pois no momento não vejo neles força para realizar todas essas intenções. No entanto, as Forças Armadas da Ucrânia estão prontas, minerando fronteiras e mobilizando reservas. Vários meios de comunicação ucranianos relatam isso, citando fontes militares. Além de minas, arame farpado e Eagles está sendo instalado, bem como sistemas autônomos de vigilância e alerta ao longo de toda a fronteira. Segundo o Comando Operacional Oeste, unidades mecanizadas adicionais com blindados estão sendo enviadas à fronteira com a Transnistria para reforçar a defesa nessa direção. A Ucrânia continua mantendo suas posições, lançando as bases para a libertação final da região. E agora o choque.
As forças armadas estão prontas para entrar na Transnistria e, com o exército moldavo, derrubar a ditadura de Putin. Os sinais são claros e não é a primeira vez que são ouvidos. Recentemente, Kirilo Budanov também falou sobre um possível desenvolvimento chocante dos eventos. O ex-chefe de inteligência da Ucrânia enfatizou que a região continua sendo um reduto da influência russa, mantido por Moscou há mais de 30 anos. No entanto, o exército ucraniano é capaz de cortar essas amarras. E podemos resolver essa questão se nos dedicarmos a isso, resolvê-la radicalmente. Mas será que é necessário fazer isso? Aqui já começam essas questões geopolíticas. O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia enfatiza: a posição de Kiev não é um gesto militar, mas uma limpeza geopolítica de destroços. No entanto, se a Moldávia pedir ajuda, os ucranianos não hesitarão. Estamos prontos para ajudar os amigos moldavos, mas devemos nos concentrar em nossa própria trajetória. Embora eu compartilhe a opinião de que, na verdade, a segurança da Ucrânia e da Moldávia são inseparáveis. Por isso, fico feliz em ver que o lado moldavo entende claramente o papel e a importância da Ucrânia na segurança regional. Em suma, a Moldávia pressiona Moscou diplomaticamente. As forças armadas mantêm prontidão e isso cria uma chance real de uma solução pacífica para o conflito. O Kremlin perde o controle gradualmente e a Transnistria se aproxima de um futuro seguro e estável. A determinação estratégica de Kiev e o apoio de parceiros internacionais tornam a vitória quase inevitável. A Ucrânia não está mais apenas acompanhando, mas moldando novas regras para esta guerra. E isso não é uma suposição, é a realidade. Só em março, drones interceptadores liquidaram mais de 33 mil drones inimigos. Um índice que muda radicalmente a abordagem da defesa aérea. Salto tecnológico, novas soluções, inteligência artificial e rápida implementação de projetos. Mikhailo Fedorov está se superando e entregando resultados que o mundo todo nota. Como isso foi possível e o que vem a seguir? Veja agora mesmo! A Ucrânia estabelece novas regras de guerra e faz isso com uma velocidade recorde. Em março de 2026, drones interceptadores ucranianos destruíram mais de 33 mil drones inimigos. E estes não são apenas números, é um recorde absoluto, que é o dobro dos números do mês anterior. Na lista dos destruídos, Shahed, Orlan, Zala, Molnia e Gerbera, todo o arsenal que a Rússia usa para o terror. Mas agora esses drones caem em massa ainda no céu. Parece que a chave para essa mudança são tecnologias que ontem pareciam ficção científica. No centro está Mikhailo Fedorov, que declara abertamente: drones interceptadores tornaram-se a base da defesa aérea ucraniana. Esta é uma inovação tecnológica ucraniana que já está sendo usada ativamente para combater ataques em massa. Na verdade, a Ucrânia está criando um novo modelo de guerra, rápido, preciso e escalável. Mas o inimigo também se adapta, e o principal desafio agora são os Shaheds a jato, cuja velocidade dificulta significativamente a interceptação. Mas a resposta já está sendo preparada. Engenheiros ucranianos, junto com fabricantes, buscam pontos fracos, testam soluções e preparam um novo salto. Parece que uma nova corrida tecnológica está começando. A Ucrânia está na frente. O cluster de defesa Brave One já apoiou dezenas de projetos. No âmbito do programa com a União Europeia, as empresas receberão até 150 mil euros para criar novos interceptadores que poderão ultrapassar 450 km por hora. 50 modelos de inteligência artificial estão sendo testados para detectar e destruir alvos em qualquer clima e a qualquer hora. E isso não é teoria, é um sistema que já está funcionando. Na Ucrânia, foi introduzido até um modelo único. As empresas recebem recompensas por Shaheds destruídos. Foi assim que um drone inimigo foi derrubado pela primeira vez por um interceptador. E por ordem de Volodymyr Zelensky, já estão sendo planejados contratos para 2026, treinamento de pilotos, novos campos de teste e ampliação da produção. Estabeleci duas tarefas principais para os fabricantes: desenvolver drones interceptadores a jato e sistemas alternativos de orientação. Mas parece que o principal já aconteceu. A Ucrânia não está apenas se defendendo, ela está ditando o ritmo. O fronte está mudando, o exército está mudando e, nesta guerra, o que decide cada vez mais não é a quantidade, mas a tecnologia. E é exatamente aqui que a Ucrânia já saiu na frente. Além disso, está passando por uma ofensiva tecnológica em larga escala em todos os níveis do fronte. Mas a principal questão que surge é: como esse efeito será ampliado daqui para frente? A resposta está na nova estratégia do Ministério da Defesa.
Sob a liderança de Mikhailo Fedorov, a Ucrânia está aumentando drasticamente o fornecimento de minas de engenharia e munições para drones, as mesmas ferramentas que já estão mudando a situação no campo de batalha. E os números falam por si só. Nos primeiros 3 meses de 2024, já foram entregues mais de 50% do volume total desses itens fornecidos em todo o ano de 2023. Até o final do ano, os volumes serão significativamente maiores. Isso significa apenas uma coisa: o ritmo da guerra está acelerando. Parece que a Ucrânia está apostando na precisão e na economia da guerra. E aqui está a fórmula-chave. As minas de engenharia destroem o equipamento inimigo e o forçam a se mover de acordo com o nosso roteiro para armadilhas de fogo. O custo de uma única mina é significativamente menor do que o do equipamento que ela para ou destrói. Essa é a matemática da guerra. Armas baratas contra equipamentos caros, controle do movimento do inimigo em vez de batalhas caóticas. Isso não é mais apenas defesa, é a gestão do campo de batalha. Mas o verdadeiro avanço está na sinergia com os drones. As munições para drones os transformam em uma ferramenta de precisão cirúrgica. Eles permitem atingir com precisão a infantaria e veículos leves, sem o uso de munições caras de grosso calibre. Eles alcançam o inimigo onde outros meios são ineficazes. Cada drone é um ataque de alta precisão individual. Cada surtida é uma posição inimiga menos e, o mais importante, a preservação de recursos para ataques críticos. Parece que a Ucrânia está construindo todo um ecossistema de guerra de nova geração. Drones FPV, reconhecimento, complexos de ataque, minas. Tudo funciona como um mecanismo único. O exército precisa desses itens em grandes volumes, por isso continuamos a ampliar o fornecimento. Uma das tarefas principais é fortalecer as unidades e fornecer-lhes os meios necessários. E as escalas já são outras. Contratos renovados, compras ampliadas, trabalho sistêmico para os próximos anos. E outra frente importante é a reforma do próprio sistema de compras. Porque aqui, velocidade significa vida. Nosso objetivo é torná-la uma das mais transparentes e eficazes do mundo. As compras devem funcionar de forma rápida e sem burocracia. A vida dos militares no fronte depende diretamente da rapidez na contratação e no fornecimento. Após a ampliação da produção, a integração com a Europa e resultados recordes no fronte, o próximo passo é a adaptação instantânea a novas ameaças. E agora não se trata mais apenas de drones, mas de todo o sistema de defesa aérea. O governo está tomando uma decisão que pode mudar radicalmente a situação na luta contra os Shaeds. A primeira-ministra Yulia Sviridenko informa: a Ucrânia está simplificando a modernização da aviação. Agora é possível instalar armamentos, meios de comunicação, navegação e detecção de alvos sem aprovações demoradas. O que antes levava meses, agora acontecerá em questão de semanas. E o principal é a velocidade. Todo o processo de reequipamento é reduzido para um mês. Fabricantes, engenheiros e até as próprias unidades de combate estão envolvidos. Temos que mudar rápido e adaptar nossos procedimentos aos desafios da guerra. Isso significa uma coisa: a reação à ameaça é quase instantânea. E, novamente, Mikhailo Fedorov desempenha um papel fundamental. Ele acrescenta: o círculo de executores está se expandindo e a modernização poderá ser feita não só por empresas, mas pelas próprias unidades militares. Uma modernização mais rápida da aviação significa adaptação mais rápida a novas ameaças e mais capacidades para os militares combaterem ataques aéreos. Parece que a Ucrânia está construindo um sistema completo. Drones destroem alvos no céu, minas e vantes controlam o campo de batalha. A Europa fornece recursos e tecnologia e a aviação se adapta rapidinho aos novos desafios. O quadro final é claro: a Ucrânia está à frente. Enquanto o inimigo tenta encontrar pontos fracos, a Ucrânia já muda as regras do jogo no ar, na terra e na tecnologia. E essa velocidade pode ser decisiva. É o fim para Trump, golpe político nos Estados Unidos. O Papa Leão declarou guerra oficialmente à Casa Branca. Macron humilhou Trump diante do mundo inteiro. O líder francês abalou o espaço de informação com uma declaração forte. Além disso, dentro dos Estados Unidos, a situação também está saindo do controle. Um golpe secreto em Washington. Marco Rubio é o novo dono da América. Ele está gradualmente assumindo a influência, expulsando os ideólogos de Trump e tomando as rédeas. A América está em tensão. O movimento No Kings paralisou todos os 50 estados. As elites estão deixando a Casa Branca e os aliados de Trump o acusam abertamente de mentira total.
Mais detalhes a seguir. Afinal, aconteceu. Trump está sendo pressionado por todos os lados. Sensação do Vaticano. O Papa Leão, que manteve um silêncio gelado por 10 meses, partiu oficialmente para a ofensiva contra a Casa Branca. O pontífice, que se tornou o primeiro americano à frente da Igreja Católica, evitou comentar sobre sua terra natal e nunca mencionou publicamente o presidente dos Estados Unidos. Mas agora tudo mudou drasticamente. Nas últimas semanas, o Papa Leão tornou-se um crítico ferrenho da guerra no Irã. Ele mencionou publicamente o nome de Trump pela primeira vez em um pronunciamento direto. Esta é uma mudança significativa de tom e abordagem. O Papa desafia pessoalmente Donald, tornando-se seu principal oponente no tabuleiro mundial. Macron humilhou Trump publicamente. O líder francês abalou o espaço de informação com um ataque ousado, alegando que Trump enfraquece a OTAN ao criticar publicamente a aliança. Macron afirmou abertamente que o presidente dos Estados Unidos semeia o caos e trai os aliados. A confiança em Washington foi reduzida a pó. A Casa Branca é acusada de alimentar a aliança com mentiras e incertezas. E enquanto Trump é atacado externamente, dentro de seu país a situação se agrava ainda mais. O poder está sendo tomado. Uma reviravolta sensacional nos Estados Unidos. Na Conferência de Partidos Conservadores, ocorreu uma votação que é tradicionalmente chamada de barômetro inicial para o núcleo MAGA nos Estados Unidos. E os resultados são simplesmente impressionantes. Marco Rubio realizou o impossível. Sua popularidade cresceu 12 vezes em um ano. Rubio está literalmente absorvendo a base de Trump, expulsando ideólogos como Steve Bannon e reduzindo a influência de Vance. Eis o que mais impressiona. Os republicanos moderados estão quase ausentes das votações. Logo, as ações de Rubio focam no núcleo MAGA, onde ele assume o controle. Sua popularidade cresce tanto que agora quase todos os passos de política externa no meio MAGA passam por ele. É o fim da era Donald. Fica claro que Rubio está assumindo o controle que antes pertencia a Trump. Na prática, é um golpe político nos Estados Unidos. Rubio lidera os processos com confiança, afastando Trump e rivais, construindo seu próprio poder absoluto. E se acham que o golpe político nos Estados Unidos se limita à arena interna, vejamos a política externa. E aqui Rubio surpreendeu o mundo novamente. Ele entra no cenário mundial com um martelo diplomático. O secretário Rubio ameaçou a OTAN com uma revisão total das relações após a guerra no Irã. Segundo ele, os Estados Unidos estão frustrados com aliados que negaram acesso a bases para operações no Oriente Médio. Ao mesmo tempo, Rubio ressaltou que o papel dos Estados Unidos continua sendo vital para a aliança. Ele sugere que os Estados Unidos agirão com firmeza pela liberdade de navegação e regras globais, mesmo via coalizão. Esse é o primeiro sinal. Rubio já molda a ordem mundial, assumindo as rédeas do poder. Ele já traça uma estratégia externa que pode afetar alianças globais e a segurança energética mundial. Outros detalhes evidenciam a divisão na Casa Branca. Os Estados Unidos agiram desesperadamente e levaram técnicos de defesa aérea ucranianos ao Golfo, ignorando Trump. O jornal The Times abalou o cenário informativo. Apesar do presidente dizer que Washington não precisa de Zelensky, o Comando Central pede ajuda a Kiev pelas costas de Trump. Trump tentou pintar a oferta de Zelensky como marketing político, mas levou um golpe de realidade. 200 gênios ucranianos de defesa aérea já estão na Arábia Saudita, no Catar e nos Emirados Árabes Unidos. Enquanto Trump faz barulho, nossos ases limpam o céu do Oriente Médio, destruindo mísseis iranianos. Agora o Pentágono aprende com os mestres ucranianos. Sua tática de grupos móveis e abate econômico de drones virou a última esperança dos aliados dos Estados Unidos. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Trump caiu em uma armadilha mortal que ele mesmo criou no Irã. Neste momento, as elites americanas furiosas renegam o dono da Casa Branca. Apoiadores do 47º presidente fogem da Casa Branca em meio a escândalos, batendo a porta. Joe Kent, ex-diretor do Centro Nacional de Contra-Terrorismo, foi o primeiro a pedir demissão. Não posso, com a consciência limpa, apoiar a guerra no Irã. O Irã não representava uma ameaça direta. É óbvio que começamos esta guerra sob opressão de Israel e do seu influente lobby americano. Vocês podem mudar o rumo ou nos deixar cair na decadência, no caos. As cartas estão em suas mãos. E Kent não saiu em silêncio, mas com um grande escândalo.
ele acusou abertamente o governo Trump de mentira total sobre a ameaça iraniana. Além disso, ele afirmou que os Estados Unidos envolveram lobistas israelenses nesta guerra. E para os americanos comuns, essa operação especial não traz nada além de mortes. Este protesto já causou o impacto de uma bomba. Os senadores estão em choque, a base republicana está dividida e o próprio Trump recebe um golpe duro nas costas daqueles em quem confiava até ontem. E este é apenas o começo de um colapso grandioso. A prestigiada publicação The Economist afirma abertamente: a guerra no Irã está destruindo rapidamente o segundo mandato de Donald Trump. O presidente esperava uma campanha rápida e vitoriosa, mas em vez disso, atolou-se até o pescoço. E essa turbulência interna também é sentida pelos próprios americanos. Eventos muito chocantes estão se desenrolando nos Estados Unidos. O verdadeiro apocalipse eclodiu por lá. A América declarou guerra oficialmente à Casa Branca. Esta é a maior revolta da história do país. O movimento No Kings paralisou todos os 50 estados. Sem reis, sem reis, sem Trump, sem coroa, sem coroa. Sem reis? 9 milhões de cidadãos furiosos saíram com um único ultimato: parar a ditadura de Trump. Mas isso não é mais apenas um protesto, é um incêndio mundial. Paris, Londres e Roma estremecem com comícios contra a invasão americana no Irã e a política insana de Washington. Minnesota tornou-se a principal arena de luta, onde milhares de pessoas foram ao Capitólio em St. Paul. O motivo foram as batidas fatais dos agentes do Serviço de Imigração, o ICE. Os agentes atiraram a queima-roupa em 2 cidadãos americanos. O povo quer vingança. As metrópoles estão à beira de uma guerra civil. Em Los Angeles, um ataque de gás. A polícia lançou gás lacrimogêneo nos manifestantes e as pessoas responderam com táticas de combate de rua, dispersando as nuvens químicas com sopradores potentes. Mais tarde, a polícia de Los Angeles prendeu pessoas por se recusarem a se dispersar. Mais cedo naquele dia, uma banda tocou e as pessoas dançaram ao som de música em espanhol. O Departamento de Polícia de Denver informou na rede social X que declarou a assembleia ilegal e usou bombas de fumaça depois que um pequeno grupo de manifestantes bloqueou a estrada e não se dispersou conforme exigido. Segundo a polícia, alguns jogaram as bombas de volta.